Ogum na Umbanda. Eu sou o Pai Jeremias de Oxóssi, dirigente do terreiro do Pai Batista, um terreiro localizado aqui na cidade de São Paulo. Gostaria de conversar com você hoje sobre esse orixá tão conhecido, tão querido na Umbanda. Eu particularmente não conheço nenhum terreiro de Umbanda que não cultue, não trabalhe com Ogum. O termo Ogum significa o Senhor da Guerra, ou o Senhor do Ferro. Ele também está muito relacionado com a agricultura e com a tecnologia. E por que com a agricultura e tecnologia? Porque ele é aquele que forja as ferramentas através do ferro. Então, o desenvolvimento da agricultura ou o desenvolvimento da tecnologia está relacionado com essa força, né, com as ferramentas, né, com o forjar das ferramentas que propiciam esse desenvolvimento. Então é muito comum que os filhos de Ogum tenham aptidão para trabalhos manuais, em razão dessas ferramentas para a agricultura, ou mesmo tenham aptidão para as questões tecnológicas, né, para um desenvolvimento tecnológico. Então os filhos de Ogum eles estão muito relacionados com essas questões, é muito comum. Ogum, ele como força cósmica, uma manifestação de Deus na natureza, temos nele a representação da vontade, a força de vontade, o impulso inicial da ação. Então toda vez que estamos de cabeça baixa, tristes, sem vontade de crescer, evoluir, de buscar algum objetivo, temos em Ogum a força da vontade, né? Então é a ele que devemos nos socorrer quando estamos numa situação como essa. E como Ogum é uma manifestação de Deus na natureza, temos diversos elementos que representam a força de Ogum e podemos nos relacionar. Porque quando a gente fala de Ogum como manifestação de Deus ou uma força cósmica, pode ficar um tanto quanto abstrato. E isso dificulta, muitas vezes, a forma como vamos nos relacionar com essa energia, com essa força. Então temos esses elementos que vão nos ajudar a trazer essa conexão, a nos conectarmos com essa força. Eu vou trazer alguns elementos para vocês que vocês podem se relacionar com eles no dia a dia, de maneira que vocês criem a proximidade com essa força. A gente tem Ogum sincretizado com São Jorge, o seu dia da semana é a terça-feira, a sua data comemorativa é o dia 23 de abril, a sua cor é o vermelho, a sua erva sagrada é a espada de São Jorge ou espada de Ogum. Podemos usar como flor para ele o cravo vermelho e o seu mineral, o seu elemento está relacionado ao fogo e o metal. Esses são elementos que caracterizam Ogum. Um elemento relacionando com a força cósmica seria o fogo e temos o ferro, que é um mineral metálico que se relaciona com ele. Temos minerais não metálicos também, assim como a hematita, que é um mineral não metálico, mas que se assemelha muito ao que vemos como é o ferro. Então esses são vários elementos que caracterizam a força de Ogum. Quando vamos fazer um trabalho, na força de Ogum, buscando a vontade, a força de vontade, algo que possa nos ajudar a alcançar um objetivo, temos todos esses elementos à nossa disposição, mas o principal deles, que é a magia, que vai ser a magia definitiva, que nada vai mudar, é quando a gente conseguir internalizar a força de Ogum em nós. Porque os elementos externos, eles vão auxiliar, vão propiciar, mas se não tiver uma mudança em nós, buscando essa força de vontade, esses elementos eles vão atuar de maneira magística, digamos assim, só que será transitório. O que vai ser definitivo vai ser quando aprendermos a internalizar a força de Ogum. Ogum, na Umbanda, ele se manifesta em seus médiuns através da incorporação, através dos caboclos, os caboclos de Ogum. Temos diversos caboclos de Ogum que atuam na Umbanda, como Caboclo Rompe-Mato, Caboclo Beira-Rio, Caboclo Beira-Mar, Caboclo Tucuruvu, Sete Ponteiras do Mar, Caboclo Acuã, e tem uma infinidade de caboclos que se manifestam na Umbanda sob a vibração de Ogum. E é interessante que muitas vezes quando esses caboclos eles se manifestam no terreiro, eles dão um brado que muito se assemelha à própria saudação de Ogum, que é Ogum Iê, salve Ogum, salve a força de Ogum. Então eles dão o brado Ogum Iê, e por vezes repetem esse brado, Ogum Iê,
Iê, Ogum, Iê. Isso durante o seu transe mediúnico com os médiuns, no momento da incorporação. E quando ainda dão um giro em torno do seu próprio eixo, seu próprio corpo, um meio giro, dando esse brado, né? É uma característica muito comum na incorporação de Ogum, dos caboclos de Ogum, no caso. E quando os médiuns incorporam, é muito comum também que eles façam voltas no terreiro, né? Andem de um lado para o outro num movimento intenso, como se fosse vigilantes, né? Como se estivessem fazendo a ronda, literalmente, estivessem fazendo a vigília do espaço sagrado. É uma característica muito comum no momento das incorporações, né? Que é algo que vocês podem vir a notar. Ou mesmo vocês já notaram e nunca entenderam o porquê, mas essa realmente é uma questão da vibração dessa força que chamamos de Ogum, né? Ogum também está relacionado com a quebra de demandas, afastamento de espíritos extremamente negativos, né? Com a limpeza desses locais, pelo afastamento dessas energias, né? Essas energias densas, essas energias que chamamos negativas, ou denominamos também de espíritos trevosos, né? Que de alguma maneira tentam fazer mal às pessoas ou ao ambiente. Então a força de Ogum trabalha muito no afastamento dessas forças. Inclusive os elementos de Ogum, né, que representam a força, temos a espada, o escudo e a lança, todos elementos de guerra que auxiliam justamente nessa força, né? São elementos simbólicos, mas que no mundo astral realmente tem essa intenção. Então tem todas essas questões que envolvem a força cósmica de Ogum, o Orixá Ogum, né? Que eu queria trazer para você no dia de hoje, esperando que você possa se relacionar de uma maneira mais prática com essa força, né? E não fique somente entender que isso é uma força cósmica, que de fato, no final, né, numa visão assim mais ampla, é o mais importante. Mas para que você possa começar a se relacionar com essa força, tenham esses elementos que eu trouxe como um ponto de partida, algo que possa trazer essa conexão.